Olá, galerinha, como estão todos? Desejo que estejam bem e cuidando de suas saúdes. Vamos dar início a mais uma aulinha? Então, para isso, vamos conectar nossos pensamentos a Deus e a Jesus, nosso Mestre, que possamos compreender todos os ensinamentos e pedimos, Senhor, que permaneça conosco, nos protegendo e nos amparando, hoje e sempre. Hoje a nossa aulinha é sobre as curas de Jesus. As curas que Jesus fazia eram milagres autorizados por Deus? A palavra milagre significa admirável, acontecimento extraordinário, surpreendente, um ato do poder divino contrário às leis da natureza. Os milagres são inexplicável, impossível de ser explicado; excepcional, fenômeno que não se reproduz. Quando a ciência era pouco desenvolvida, muitos fenômenos eram inexplicáveis, fazendo com que eles se tornassem extranaturais. Com o progresso, a ciência está revelando novas leis e o maravilhoso está sendo esclarecido. A ciência ainda não explica tudo. Alguns fenômenos são acontecimentos extraordinários. Aos poucos, a ciência tudo esclarecerá. Sendo o milagre contrário às leis da natureza, não podemos considerar as curas um milagre. Jesus não iria contra as leis de Deus. Ei, e você pode nos contar como Jesus curava os enfermos? Jesus é um espírito da mais alta hierarquia. Quando encarnado, seus fluidos eram intensos. Os fluidos de Jesus, em contato com pessoas de imensa fé, de pureza de sentimento e de verdadeiro desejo de praticar o bem, e se possuíssem alguma enfermidade, eram curadas. Fluidos são semelhantes à energia. Todos nós temos, uns mais, outros menos. Este fluido está em todo o planeta. Quanto maior a pureza de sentimento e o desejo verdadeiro de praticar o bem, maior será sua energia magnética, ou seja, seu fluido. Estudos científicos comprovam esta existência. Quando recebemos ou aplicamos passes, estamos doando e recebendo fluidos. Jesus, como espírito elevado, não necessitava de intermediários para realizar as curas. E por que Jesus curava as pessoas? Jesus curava por amor, justiça e bondade divina. Realizava esses feitos para que as pessoas compreendessem que ele tinha uma missão especial, a missão de divulgar o amor e a caridade. Precisava também provar para os sacerdotes que era filho de um Deus único e que estava em missão. Naquela época, para os israelitas, fenômenos eram sinais de que a pessoa estava investida de autoridade e poder espiritual para falar e agir em nome de Deus, como seu enviado. Jesus fazia as curas e também exemplificava através de suas palavras e seus atos, reforçando o maior dos mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Ao curar um enfermo, Jesus dizia: Sua fé o salvou. Vá e não peques mais. O que Jesus queria dizer com esta frase? Sua fé o salvou. Vá e não peques mais. Vamos entender o significado das palavras pecado e fé? Pecado. Segundo o dicionário, a palavra pecado deriva do latim peccatum, derivado do verbo pecco, que significa tropeçar, tropicar, dar um passo em falso, enganar-se. Segundo o Evangelho de João, comete pecado todo aquele que transgride a lei. Fé. No hebraico é emuná, e os significados são fidelidade,
confiança e lealdade. No grego, fé é pistia e quer dizer acreditar. No latim, o termo fides, fidelidade. Podemos entender então que se temos uma doença ou uma dor, é porque de alguma forma transgredimos uma lei. Então, precisamos nos curar. Para nos curar, primeiro precisamos entender, aceitar, acreditar e confiar. Depois de curados, precisamos nos redimir e evoluir moralmente para não transgredirmos as leis novamente. Entendemos como lei as leis de Deus, que estão em nossa consciência. Jesus já estava conhecido por suas curas. Muitos o procuravam. Certa vez em Cafarnaum, chegava para ser curado um senhor que não andava. Estava deitado em uma maca, carregada por 4 homens. Não havia como passar devido ao tumulto de pessoas na porta. Então, levaram o senhor por um corredor. De repente, começaram a abrir um buraco no telhado e, para a surpresa de todos, começaram a descer com cordas a maca com o senhor deitado. Jesus, observando tudo atentamente, se aproxima do senhor deitado na maca e diz: Tenha bom ânimo, filho. Seus pecados estão perdoados. Tenha bom ânimo, filho. Seus pecados estão perdoados. Neste momento, adentram ao local os escribas e dizem que Jesus estava blasfemando. Calmamente, Jesus se levanta e diz aos escribas: É mais fácil dizer a este homem paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, eu lhe digo: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O Senhor começa a mexer os seus dedos, coloca os pés no chão e levanta dizendo que estava curado. Um dia, Jesus estava indo para Jerusalém. Ele passava pelo meio da Samaria e da Galileia. Ao entrar em uma aldeia, 10 leprosos vieram ao seu encontro. A lepra, nos tempos de Jesus, era uma doença muito cruel, que causava lesões na pele e fazia com que partes do corpo apodrecessem e até caíssem. Havia muitos preconceitos. Jesus, 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 mestre, gritava um leproso. Tenha misericórdia de nós. Jesus ouviu os leprosos, olhou para eles com amor e disse: Podem ir e apresentem-se aos sacerdotes. Naquela época, os sacerdotes eram os únicos que podiam declarar que um leproso estava curado da lepra. E só com este atestado, os leprosos poderiam voltar a viver junto com as pessoas saudáveis. Para a alegria deles, ainda no caminho, ficaram curados. A lepra desapareceu completamente. Um deles, que era samaritano, quando viu que estava curado, voltou para agradecer a Jesus a sua cura. Eu curei 10 homens. Onde estão os outros 9? Jesus ficou feliz com a atitude deste e lhe disse: Levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Jesus realizava essas curas para ajudar as pessoas e para que elas compreendessem que ele tinha uma missão muito especial: divulgar o amor e a caridade. E a máxima: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Vamos responder algumas perguntinhas para fixação? Pergunta número 1. O que uma pessoa precisa para ser curada? 2. Como Jesus curava as pessoas? 3. Jesus fazia milagres? 4. Por que Jesus curava as pessoas?
5. Quantos leprosos retornaram para agradecer o Mestre pela cura? 6. Por que os demais leprosos não retornaram para falar com Jesus? 7. O que Jesus dizia para as pessoas depois de curá-las? 8. Qual é o maior mandamento que Jesus nos ensinou? Por hoje é só, turminha. Gratidão por mais esta oportunidade de estarmos juntos, aprendendo os ensinamentos que Jesus nos deixou. Até a próxima semana e fiquem todos com Deus.